Então, no começo dos anos 80, então pensar aí o final da ditadura, né, ainda a ditadura, mas o final da ditadura, e um movimento muito importante de forte ascensão de diferentes movimentos sociais, inclusive movimentos feministas e movimentos de mulheres. E isso também chega no audiovisual, principalmente através do vídeo. Naquele momento, importante a gente lembrar, tinha essa separação entre cinema e vídeo, que hoje é uma coisa que não faz mais sentido, mas naquele momento tinham cineastas e tinham videastas. E o feminismo vai chegar no audiovisual, no cinema, mas principalmente no audiovisual feminista vai acontecer principalmente através do vídeo, através de videastas feministas e também de coletivos de vídeo feministas. Então, no começo dos anos 80, vai aparecer o primeiro desses coletivos, que é o Lilith Vídeo, então no comecinho dos anos 80 em São Paulo. O vídeo que a gente viu já é de alguns anos depois, né? É do Com Mulher, né? E a direção desse vídeo que a gente viu é da Márcia Meirelles, que fez parte de uma primeira formação do Lilith Vídeo, da Maria Angélica Lemos, que já fez parte aí de uma reta final do Lilith Vídeo. Com Mulher começa nos anos 80 e continua, né, dentro das suas condições, cobrindo a movimentação das mulheres até hoje. Ainda muito desconhecido, embora todo esse interesse, né, toda essa movimentação das mulheres no audiovisual nos últimos anos tenha feito com que o Com Mulher tenha conseguido alguns financiamentos para poder digitalizar o seu acervo. Então, são obras que têm começado a circular um pouquinho mais, mas ainda precisam ser digitalizadas, ser restauradas, né, para que não se perca uma parte muito importante da nossa memória. E acho que esse vídeo é bem emblemático de boa parte da produção de vídeos feministas desse momento, onde a gente tem muitas mulheres falando, e isso pode ser, né, esse recurso, né, muito conhecido, né, como o povo fala povo, enfim, né, de estar entrevistando as pessoas. Hoje em dia já é um recurso muito comum, já há vários anos, na verdade, mas é preciso olhar com os olhos daquele momento e ver o que significava assistir uma tela, independente de qual fosse o tamanho dessa tela, uma produção audiovisual onde falassem basicamente mulheres, né? Tem alguns homens que falam, mas são poucos, são basicamente mulheres de diferentes classes, mulheres de diferentes raças, mulheres de algumas que a gente percebe que eram organizadas em movimentos sociais, porque naquele momento tem esse movimento, além dessa ascensão dos movimentos sociais, como eu já falei, tem a questão do movimento do vídeo popular no Brasil, e o vídeo feminista se insere nesse movimento do vídeo popular. É um momento em que muitas das bandeiras feministas estão chegando ao Estado, estão deixando de ser uma conversa só entre feministas, só entre mulheres, para se tornarem pautas sociais, questões sociais e objeto de políticas públicas. Se a gente pensar na década de 80, é uma década muito importante para a conquista de diversos direitos das mulheres, por exemplo, Delegacia da Mulher, né? Enfim, secretarias de mulheres, coordenadorias especiais de mulheres, né? Isso vai surgir nesse momento aqui, nesse caldo do qual a gente está falando. Mas como eu estava falando antes, é um vídeo que tem uma linguagem bastante representativa desses vídeos feministas, por levar às telas essas mulheres, e essas mulheres falando, se a gente pensar,
em cinema brasileiro, em vídeo brasileiro, né? Quando que a gente tinha tido tantas mulheres falando? Em poucas obras, na verdade, nesse momento aqui, né? E também é um vídeo que utiliza, além dessas entrevistas com muitas mulheres, encenações, né? Performances, encenações. É uma coisa que a gente vê em outros vídeos feministas também, em vários outros. E uma montagem, em alguns momentos, que a gente poderia chamar, de certa maneira, movimentos videoclipe. Momentos que tem a música com essa montagem mais sensível, mais poética das imagens. Esses são 3 traços muito característicos dessa produção de vídeo feminista desse momento, e passando por coisas que são muito atuais, né? E que durante um período importante não teve a visibilidade que tem hoje, a ponto de, às vezes, a gente pensar que, então, nunca foi discutido, né? Mas as questões, as desigualdades entre as mulheres, a questão, é uma perspectiva interseccional, um tema como, por exemplo, a questão da dignidade da menstruação, é uma coisa que aparece nesse vídeo e vai aparecer em outros vídeos também. Tem enfim, vídeos incríveis, por exemplo, sobre mulheres que trabalham no campo, mulheres que trabalham né, na lida pesada do campo, e como que elas fazem quando elas estão menstruadas, por exemplo. Então, é um tema que a gente não vê sendo muito discutido, mesmo hoje, a questão da menstruação. Ainda tem muito tabu em torno da menstruação, e nos anos 80, alguns vídeos feministas tematizaram isso, não como o único tema do vídeo, pelo menos até onde eu conheço, que também é muito difícil ter acesso a esses vídeos, mas em alguns vídeos, né, já localizei menção a esse tema. É uma coisa que a gente está discutindo ainda hoje, que não é garantida às mulheres. A gente sabe que as mulheres pobres, essa questão da menstruação, do acesso absorvente, por exemplo, ainda é uma questão gravíssima. Então, acho que seriam essas, assim, as minhas considerações iniciais sobre esse vídeo. Falar que, num levantamento preliminar e certamente ainda bastante incompleto, a gente conseguiu localizar mais de 100 vídeos feministas feitos no país. Os principais polos produtores foram São Paulo, disparado, né? mas Recife também foi um lugar onde foram produzidos vários desses vídeos. O acesso até o momento, é uma porção ínfima, não existe nenhum acervo né, que reúna esses vídeos, não tem uma videoteca. Isso é porque várias das instituições, os coletivos que produziram, se desagregaram, e aí isso está na casa das pessoas, isso foi transferido para alguma outra instituição que nem sabe muitas vezes que tem esses vídeos. Então, ainda é um trabalho que está sendo iniciado. Mapear, reunir, digitalizar, restaurar e tornar acessíveis esses vídeos, que, se isso se perde, não tem outro material sobre isso. Se isso se perde um momento muito importante da sociedade brasileira, a partir da perspectiva das mulheres organizadas, seja movimentos feministas ou movimentos de mulheres. Então, é um privilégio poder assistir, poder conversar sobre esse vídeo. Então, gente, vou trazer algumas considerações sobre os outros curtas, mas, assim, fazendo um comentário né, desse contexto, assim, do vídeo, da arte eletrônica do vídeo ali das décadas de 1980, né, 1990, e que vem, né, como o Nian colocou, está no contexto político, e né, a gente tinha saído, início da década de 80, a gente ainda está na ditadura, né? E teve muita influência interessante, que também essa produção de vídeos daquela época, elas tiveram muita influência desse movimento da anistia, da década da mulher, que aconteceu em 1975, no México,
enfim. Então, e esses movimentos populares estão acontecendo na América Latina, né? Então, o vídeo, ainda que, se a gente for pensar, essas mulheres, boa parte delas que constituíram esses coletivos, né, não somente do audiovisual, né? Na verdade, uma maioria, inclusive, não foi do audiovisual, desses movimentos feministas, a gente vai ver que são mulheres intelectualizadas, né? Ainda que essas mulheres estivessem com esse pensamento voltado para as mulheres periféricas, pensando já esse lugar dessas mulheres, né, com a questão de classe, mas são mulheres que são intelectualizadas, elas vêm, né, elas têm né, em sua maioria da classe média, localizada também nos centros urbanos, e são das características, né, que também está todo localizado naquele contexto de época. Eu estou te dizendo isso porque isso dialoga um pouco com uma virada que a gente vai ter, né, com os filmes já, com esses outros curtas que na década, né, nessa virada do século XXI, né, o cinema digitalizou-se, consolidou-se o cinema digital, né, e são filmes, foi interessante que inicia com o primeiro coletivo, um coletivo do Nordeste, Mulheres do Audiovisual de Pernambuco. Também é interessante que está inserido nesse contexto político, né, de um momento que a gente tinha dado alguns passos à frente, estava retrocedendo vários, né? Então está com essa... vai trazer a questão do aborto, por exemplo, que a gente nem conquistou ainda, né? Essa legalização, para que chegue para o campo realmente das políticas públicas, enquanto, né, de uma política de saúde, assim. Mas assim, vai trazer outros aspectos ali, né, de luta. O MAP ele surge, inclusive, ali quando as vésperas do golpe, né, contra Dilma, né, que Dilma sofreu. Então, ele surge nesse momento, vocês veem que tem essas falas desses homens, né, Cunha, que é muito representativo dessa fase, assim. E aí o interessante do MAP, do movimento do audiovisual, né, de Mulheres de Pernambuco, surge já de questões internas, com a estrutura machista do cinema em Pernambuco, que reflete no cinema brasileiro, latino-americano, mundial, né? Diga-se de passagem, a greve que está acontecendo agora das mulheres em Hollywood, assim. Então é interessante que ele vai ser formado por pessoas do audiovisual, né? Que eu acho que talvez isso seja uma diferença de grande parte dos coletivos que também tiveram suas frentes de vídeo na década de 1980 e 1990. Então são mulheres estudantes de cinema, são mulheres realizadoras, que estão ali sendo provocadas, que parte de uma estrutura local, mas que vai acompanhar as articulações do movimento nacional, né? Já tinha surgido Mulheres do Audiovisual do Brasil, né? Enfim, então o primeiro curta acontece no Machado de Dias, né? Uma questão de representação dos corpos saindo desse lugar fechado, dos corpos das mulheres. E uma das mulheres que está à frente desse curta, inclusive, é uma realizadora já, que vem alcançando políticas públicas, que é a Dea Ferraz. Inclusive, ela tem um filme em Câmara de Espelhos, que até traz um trecho, assim, ao final, assim, desse filme. Enfim, então são essas mulheres. Só que essas mulheres, né, elas vão ser provocadas também, porque surge principalmente ali no Recife, na região metropolitana. Então, Mulheres do Audiovisual de Pernambuco, então as mulheres periféricas começam a provocar também, dizendo isso que é um coletivo que ainda acontece nos dias atuais, mas que teve um trânsito de mulheres que é bem interessante, né? Então, mulheres da periferia, do interior do estado. Então, não é entender também que os coletivos estão nesse lugar de uma autoprovocação, né? Esse momento que esses grupos, que a gente fala do cinema, que é essa arte coletiva, mas a gente, né, quando a gente pensa nesse cinema comercial, enfim, ele está muito setorizado ainda. Então, o coletivo nesse sentido, né, de uma desburocratização dos grupos com suas afinidades e que vão também se deparar com as questões internas. Então, o Mulheres do Corpos Políticos, ele surge em 2016. A Utopia Brasileira, o aborto, a Utopia Brasileira ali já surge em 2019. Vocês veem que é uma ficção, né, muito em diálogo ali com a realidade, a questão do aborto que traz a atriz Cíntia Lima. Então, já vem de provocações que aconteceram, inclusive internas, de filmes que tratavam aborto, né, realizados por homens, assim, de uma forma bem
bem deslocada, assim, sabe? Eu acompanhei um pouco esse movimento. Eu estudo cinema em Pernambuco e sou de Pernambuco também, né? Então eu pude acompanhar alguns processos que aconteceram internamente, assim. E aí, interessante, por exemplo, o terceiro filme, que é o Elecô, que é Mulheres de Pedra, já são mulheres que vêm das artes visuais, da literatura, né? É muito interessante, porque o Elecô é o primeiro filme delas, e de um processo bastante coletivo, e elas ganharam, eles participou de um projeto que é de 72 horas, então esse filme foi produzido, realizado em 72 horas, né? E foi o mais votado nesse festival. Mostra, não sei exatamente como é que eles se nomeiam. E é interessante que depois desse curta, né, outros aconteceram também. Agora são mulheres que elas não vieram, né, que é um dado interessante, que elas não são, né, a origem delas, assim, enquanto realizadoras, não vem do audiovisual. E hoje elas deram continuidade a essa realização, assim, o Elecô, né, naquela zona portuária. Novamente também elas têm uma questão bem sensorial e pensam que a questão do sentir através das imagens, então tem uma questão conceitual interessante em torno do Elecô. Enfim, é um filme bem tocante, eu acho que reflete muito do Rio de Janeiro, assim, né. Vocês veem que os demais filmes, o Elecô, Mulheres de Pedra de Guaratiba, né, que é a zona norte do Rio. Aí vem o outro foi o Periférico, que é o filme de Jamaló, que é um coletivo também, que é interessante, já vem esses outros corpos. Eu acho que isso tem algo, né, muito de interessante, porque são já mulheres na sua diversidade, né, pretas, periféricas, e produzindo na periferia de São Paulo. Maloca Filmes, ele da periferia de São Paulo, que veio alcançando, vocês não sei se perceberam que participou do Catarse, também já tiveram alguns momentos públicos da própria Prefeitura de São Paulo. Então é uma ficção, né, que está dialogando todos os personagens, as personagens são da periferia de São Paulo, são realizadoras da periferia. E é interessante que transitou por festivais e mostras, eles abrem, né? Quando abre ali a cartela, né, os créditos do filme, a gente já acessa essas informações. Então Periférico, né? Que tem, é um filme que ele vem transitando e é muito interessante o alcance de público, né? E talvez desses, eu acredito que tenha sido o que mais transitou entre mostras e festivais, né? E já teve acesso, porque é muito legal a gente estar aqui numa tela de cinema, que não normalmente é o circuito, né? Acaba sendo o circuito desses filmes. Isso é um outro dado também. E o Decorrar, né? Que é Nós Madalenas, né? E não é um filme de um coletivo de mulheres indígenas, mas o coletivo Nós Madalena existe desde 2013, e tem, né, elas enquanto mulheres periféricas também, né, pretas, elas têm enquanto esse conceito, essa proposta de estar transitando entre as mulheres na sua diversidade. Então são filmes que estão bem, vocês percebem essa questão do som até, né, porque acabam tendo algumas locações diferenciadas, ainda que elas receberam também um edital do UVAI, que é da Prefeitura de São Paulo, né, tiveram um pequeno fomento público, mas ainda assim são com condições precárias de realização, pela de cachês, porque isso é interessante a gente pensar, porque a gente também está falando de coletivos, principalmente esses últimos coletivos de mulheres, que são mulheres realizadoras periféricas, que trabalham com pequenos, baixíssimos orçamentos, e que estão já com essa proposta enquanto realizadoras, mesmo cineastas. Nós Madalenas, ela tem um outro trabalho que é anterior, que é Mucama, se eu não me engano, que foi o primeiro filme delas que eu acessei, inclusive, que é sobre mulheres filhas de trabalhadoras domésticas, e elas são as protagonistas assim do documentário. Enfim, então eu acho que são alguns aspectos assim dos filmes, desses coletivos, e eu acredito principalmente esses coletivos mais contemporâneos, quando, né, ainda que essas tecnologias
tecnologias audiovisuais, de uma certa forma, têm as suas limitações, mas que elas se expandiram, estão mais acessíveis, né? Quando esses corpos políticos se apropriam dessas tecnologias. E ainda que não transitem nos grandes cinemas, enfim, né, que não estejam em todas as telas, que transitando esses espaços de cineclubes e outros espaços, que é uma das características dos coletivos também, transitam em sua maioria em outros espaços que não os cinemas, que não que também isso não seja almejado. Enfim, acredito que é um pouco isso, né? Eu acho que é abrir mesmo para a gente conversar a respeito. Antes disso, só para pegar algumas coisas do que a Yanara falou e que eu acabei deixando fora dessa fala inicial, essa questão da tecnologia e da popularização do audiovisual através da tecnologia e do acesso à produção audiovisual por parte de pessoas que até então estavam praticamente alijadas da produção, é algo que a gente ouve hoje, é algo que se ouvia no começo dos anos 80. Né? É o mesmo discurso, não é verdade? Né? Que o vídeo também traz isso. A gente está falando de um vídeo analógico, estamos falando de um vídeo muito maior, de um vídeo muito menos acessível, mas ainda assim algo muito significativo em relação à possibilidade anterior, que era a captação em película. Ainda que a gente pense num 16mm, num Super 8, que não era o formato profissional, né, o 35mm, e era utilizado para, por exemplo, para cinema militante, esse tipo de coisa, mas quem fazia isso? Eram basicamente homens, a gente praticamente não tinha mulheres naquele momento fazendo. E aí, as primeiras que vão conseguir fazer, evidentemente, são as mulheres que estão nos grandes centros, são mulheres das classes mais altas, são mulheres que puderam ir à universidade, são mulheres brancas, né? Quando alguma coisa é muito difícil para um grupo social, né, as primeiras que vão conseguir acessar, a gente sabe que vão ter todos esses atravessamentos de classe, raciais, regionais. Né? Mas a questão da popularização, que é uma questão contemporânea, também é uma questão naquele momento. Assim como a precariedade das condições de produção. Talvez a gente possa pensar em uma condição de produção ainda mais precária, porque elas praticamente não detinham meios de produção. E quando a gente vai ler entrevistas com essas videastas dos anos 80, a gente vai ver que elas não tinham câmeras. Essas câmeras eram alugadas, elas eram emprestadas. É diferente de hoje, que a maior parte desses coletivos consegue fazer com equipamento de alguma delas. E consegue editar com o equipamento de uma delas. Imagina quem tinha ainda de vídeo analógico em casa. Ninguém tinha. Tinha que conseguir uma TV comunitária, uma TV pública, um sindicato, fazer, sei lá, no horário que isso não estava sendo utilizado, de madrugada, num mundo sem editais. Se hoje isso é insuficiente, era menos ainda. Então, também estamos falando, né, quando a gente pensa no Lilith, que foi esse primeiro coletivo de vídeo, no Com Mulher, que aí já vem um pouco depois, mas ainda ali nos anos 80, ou pense em algo que tem um perfil que já é diferente, que é a manifestação disso aqui no Rio de Janeiro, que foi o coletivo de mulheres de cinema e vídeo do Rio de Janeiro, que apesar do nome era bem mais cinema do que vídeo, então era bem mais de cineastas do que videastas, ao contrário desses outros dois em São Paulo, que era de videastas. Eram mulheres que tinham formação universitária, várias em comunicação, né? No caso das cineastas, algumas inclusive fora do país, tinham estudado cinema fora do país, mas não detinham esses meios de produção, né? Nenhuma delas detinha esses meios de produção. Mas pensando nesse vídeo feminista, eram vídeos que circulavam dentro dos limites daquele momento, evidentemente, porque não dá para a gente comparar as possibilidades que existem hoje de projetores, que são relativamente baratos e
leves e que a gente consegue levar para tudo que é lugar e projetar, ou colocar alguma coisa no YouTube, na internet. Então, festivais, acesso aos festivais. Festivais, a gente vê que nos últimos anos se abriram para determinadas temáticas, não porque eles são bonzinhos, mas porque a pressão começou a ser tão grande que hoje em dia pega mal um festival que não contempla minimamente, né, uma diversidade, seja de quem faz as obras ou dos temas que estão nas obras. Então, mas isso nos anos 80, nos anos 90, isso era muito separado, até no começo dos anos 2000. O que tinha os festivais de vídeo e tinha os festivais de cinema. E aqueles que davam maiores premiações e status eram os de cinema, não eram os de vídeo. Mas, como eu falei antes, era esse momento do vídeo popular no Brasil, dentro do qual o vídeo feminista se inseria. E tinham essas redes, porque era um momento em que os movimentos sociais estavam muito mais fortes, ativos e organizados do que hoje, inclusive. Associações de bairros, sindicatos, era tudo muito menos pacificado e aparelhado do que é hoje. Então, tinham bibliotecas populares, então tinham empréstimos de bibliotecas, passavam nas escolas, inclusive para a gente ver como que a história não caminha linearmente. A gente vê alguns desses vídeos feministas dos anos 80 que passavam nas escolas, eles não conseguiriam passar hoje, né, pelas suas temáticas, mas eram passados e eram discutidos por conta, né, de bibliotecas tanto setorizadas, bibliotecas desses órgãos públicos ou de ONGs que vão ter esses acervos de vídeos de mulheres, quanto bibliotecas e redes de distribuição de vídeo popular no geral. E não são muitos dados que a gente tem sobre essa distribuição, mas o que tem, por exemplo, indica que no começo dos anos 90, durante alguns anos, a temática mais procurada foi a temática da mulher. Então, eram vídeos que, dentro das suas possibilidades, de falta de propaganda, de falta de recurso de divulgação, da dificuldade tecnológica que era tu emprestar uma fita e ter algum equipamento que reproduzisse uma fita, esse tipo de coisa, também foram vídeos que tiveram uma circulação importante, vídeos que circulavam, não eram exibidos no cinema, absolutamente, mas que entre festivais e mostras de vídeo e todos esses movimentos sociais que exibiam audiovisual, foram vídeos também que conseguiram ter uma certa circulação. E aí depois, por conta junta duas coisas, né, na história que contribuem de maneira decisiva para a invisibilidade dentro da história do audiovisual brasileiro. Serem feitos por mulheres, e não quaisquer mulheres feministas com temática feminista, inclusive com muitas vezes um tom de denúncia e falando coisas desconfortáveis para uma parte significativa da sociedade brasileira, e por ser vídeo e não cinema e não película. Então, essas duas coisas confluem e essa produção muito importante acaba ficando desconhecida, e isso também é um alerta para a gente, porque essa produção desse momento, se não for estudada, se não for registrada, se não for preservada, vai saber se daqui a 40 anos não vai ter uma outra sessão falando desse momento de hoje, como a gente está falando dos anos 80. Porque na hora que a gente está vivendo, parece que as coisas já estão consolidadas e não vão retroceder. E, na verdade, a gente tem praticamente nada dessas obras, muito pouca informação desses coletivos, né? Então, isso também é a importância desse primeiro encontro de coletivos, do site, né, que foi lançado nesse encontro de coletivos, que já tem ali coletivos do presente, e que a ideia é que se expanda para ter, se possível, todos os coletivos, né, ligados a mulheres no audiovisual e dissidências que existem no Brasil hoje, para essas coisas se perderem, porque também YouTube, site, digital,
essas coisas que não existem materialmente, né, não dá a chance, por exemplo, da gente, 40 anos depois, encontrar uma fita na casa de alguém. Se essas coisas somem, elas desaparecem efetivamente. Então, para a gente também pensar todas essas questões de registro e de constituição de acervo em relação a essa produção contemporânea, aprendendo com o que aconteceu nessa produção dos anos, né, dos anos 80. Eu estou trazendo um comentário. Nina mediou uma mesa, né, do encontro que está acontecendo, e é interessante que nesse período é outra dificuldade, né? Você vê, foi com a Ediala Iglesias, que fez parte do coletivo de mulheres do Rio de Janeiro, e acho que uma outra dificuldade o livro de vídeo é mais ou menos contemporâneo e elas não se comunicavam. Então essa questão dessa também, né, hoje isso seria muito difícil. A gente vê que outros coletivos que surgiram, trouxe o exemplo do MAP, né, está dialogando com esses movimentos que estão acontecendo no Brasil, o que não era uma realidade ali, né, da década de 1980, até 1990, né, quando aconteceram. Então, realmente é um contexto que traz essas limitações. Ainda que, né, permanecemos nos mesmos debates, mas ampliou-se públicos de acesso, ainda que essa difusão acontecendo em rede, todos esses filmes mais contemporâneos estão no YouTube. Né? A gente acessa através dos coletivos, né, desses coletivos de mulheres e outros canais também. Então, isso mudou, ainda que a gente vai discutir questão de público, né? É uma coisa muito importante. Quem está tendo acesso? Como é que se está tendo acesso? Né? E essa questão das temáticas, essa convergência das temáticas que a gente vê em produções do passado e em produções presentes, e acho que outra aproximação que a gente pode fazer é que a revolução, a inovação dessas obras muitas vezes está mais no conteúdo do que na forma. É óbvio que a gente tem vídeos de coletivos de mulheres e de dissidências contemporâneas que tem ali um tensionamento com a forma hegemônica, né, que pensa a relação entre forma e conteúdo e tenta explorar formas diferentes para um conteúdo que é diferente do conteúdo hegemônico, mas a maioria não é assim, e a gente vê isso quando a gente vê essa produção contemporânea, né, o que tem ali de experimentação de linguagem, né, nessa seleção que a gente viu e em tantas outras que a gente vê, e isso é uma característica da produção feminista dos anos 80 também, muito revolucionário no seu conteúdo, mas por vezes recorrendo a formas já estabelecidas, e também acho importante a gente falar isso sem cair numa discussão que acho que foi utilizada para excluir determinados conteúdos das redes que davam mais status para as produções, os festivais, por exemplo, que se não tiver alguma revolução formal, se não tiver algum nível de experimentação, um nível grande de experimentação na linguagem, então não é um filme para festival, então não é um filme para ganhar prêmio, então não é um filme para entrar na história, como se existisse uma superioridade da forma, né, em relação ao conteúdo. Então, fazer essa observação não é uma crítica, é simplesmente uma observação. Essas mulheres estavam priorizando outras coisas, estavam sendo revolucionárias em quem ia colocar em frente às câmeras e mais contemporaneamente à frente e atrás das câmeras, em quais iam ser esses temas que iam ser debatidos muito, porque a questão da entrevista, que é da entrevista a pessoas na rua, transeuntes, por exemplo, que é uma coisa que a gente viu no primeiro filme e que vem em vários outros, isso já vinha acontecendo, né? Antes do vídeo, inclusive, com o cinema, 16mm foi muito importante para isso, mas quem que era entrevistado? Sobre o que era entrevistado? Então, ainda que a estratégia fílmica seja a mesma, a estratégia audiovisual seja a mesma, mas todo o resto muda. E quando todo o resto muda,
a gente não pode ficar olhando para aquilo, porque também tem essa preocupação de que era uma produção, e muitas vezes ainda é uma produção, quando a gente olha para essa produção contemporânea, que quer se comunicar com todo mundo, independente do seu repertório, independente de ser uma pessoa cinéfila que teve acesso a audiovisuais com outro ritmo, com outra linguagem, com outras lógicas de montagem, ou ser uma pessoa que tem acesso à TV aberta, e esse é o repertório audiovisual dela, né? E quer fazer essa comunicação rápida, porque muitas vezes já está lidando com um conteúdo difícil. Já está falando de aborto, já está falando, enfim, já está falando de menstruação, já está falando de violência, já está falando de temas desconfortáveis. Se a linguagem também for um motivo de desconforto e de estranhamento, sabe, não perde a eficácia? Então, porque muitas vezes se acha que se tu não faz, é como se tu não soubesse fazer, e não como se não tivesse uma estratégia ali por trás, né? Então, essa é um comentário aqui, eu estou fazendo como comentário, mas um alerta que muitas vezes aparece como crítica, no sentido de deslegitimar essa produção feminista, essa produção de dissidências, tanto antes como agora, né? E não é um acaso que Periférico foi o filme que mais circulou nos festivais, que é um filme que, de todos os que a gente viu, é o filme que vai trazer essa questão da linguagem, diferente dos outros. Então a gente vê que os próprios festivais já foram obrigados a se abrir para esse tipo de conteúdo, mas beleza, a gente aceita esse tipo de conteúdo, mas se for esse tipo de conteúdo e também trouxer algo mais, senão não entra, né? Ou circula muito perifericamente em festivais. Enfim, jogando questões aí para a gente conversar, ver se você se anima. Primeiramente, eu queria agradecer esse espaço. Foi incrível, adorei assistir. Tipo assim, vim por um convite de uma amiga. E agora eu quero frequentar mais. Eu acho assim, muito importante a gente estar ativo. Eu gosto de participar do que faz sentido, e isso faz sentido. Eu queria agradecer a todo mundo que está aqui. Obrigada, gente. É muito importante a gente ocupar esses espaços. E, assim, sobre acervo, né, essas coisas, realmente a gente não consegue ter muito acesso. A galera não consegue, às vezes, colocar isso em plataformas. Hoje em dia tem o YouTube, facilita muito. Hoje eu até coloco as paradas no YouTube, falo pra galera, vamos colocar, vamos divulgar, jogar nas redes. Porque quanto mais a gente vê essas coisas acontecerem, mais a gente sabe que existe e também quer participar. Eu tenho até um coletivo de mulheres lésbicas no YouTube, que agora está desativado, mas a gente sempre agora vai ter discussão sobre isso, sobre vídeos, e a gente precisa fazer isso acontecer, a gente precisa dar voz para essas pessoas. E fico muito feliz por isso estar acontecendo aqui. Muito obrigada a vocês. Adorei participar aqui. E é isso. A gente não tem muito apoio financeiro, de fato, a gente tem que correr atrás. Inclusive, esse coletivo que eu participava, ele era sem apoio nenhum, a gente se fazia, porque a gente tem que se dar voz, né? Se a gente não se der voz, ninguém vai dar voz pra gente. E é isso. Os editais, eles não são bonzinhos, a gente tem que ficar em cima deles mesmo. Eu agora estou participando da parte que se inscreve nos editais para fazer acontecer. E fico muito feliz por ter esse tipo de espaço para a gente estar vendo e discutindo esses assuntos. Muito obrigada. Obrigada. Acho que tocou num ponto fundamental, que é o quanto que a gente precisa saber que isso existe para imaginar que isso é uma possibilidade. Se a gente
que a gente não tem acesso a esse tipo de filme, não tem acesso a esse tipo de discussão, não tem acesso à história de quem veio décadas antes da gente, como que a gente vai pensar que isso é uma possibilidade? E às vezes vai parecer até mais difícil, porque vai dar a sensação de que só a gente está fazendo isso. Sim. E quando vai ver, tem outras pessoas fazendo e a gente só não está em contato. Quando vai ver, já teve gente que fez e que teve que fazer corres, guardadas as devidas diferenças históricas semelhantes, e que deu soluções e que a gente poderia aprender com esses processos. Então, realmente, se a gente não vê, como é que a gente vai imaginar que aquilo é uma possibilidade? Inclusive, uma possibilidade de lugar, uma possibilidade de história a ser contada. Então, ver é muito importante. Eu acho que é uma das coisas mais importantes desse momento que a gente está vivendo hoje, de grande difusão desses conteúdos, e também dessa questão da constituição de acervos, que não é uma preocupação que a gente tem enquanto a gente vive as coisas, né? E que é uma preocupação que... Eu estou falando isso, mas eu também não sou boa com isso, tá? Não estou falando aqui como alguém que tem um acervo super organizado, nada disso. Eu me incluo nesse grupo de pessoas que vai vivendo e a vida nos atropela, as coisas nos atropelam, porque não é daí que vem a renda, tem que ser de outros lugares, mas o quanto que é importante, pelo menos, a gente levantar essas questões, porque tem coletivo de tudo que é coisa, mas não tem coletivo dedicado para preservação, por exemplo, dedicado para constituir acervo, dedicado para difusão, para empréstimo, para restauração de obras mais antigas. Isso, por exemplo, não tem ainda. E aí essa memória vai se perdendo. Quem sabe a gente, né, lançando essa ideia em vários espaços. Os coletivos geraram muito de realização, né, de produção, ou de reunir mulheres de determinadas áreas do audiovisual. Mas essa é uma área do audiovisual onde também as mulheres sempre foram fundamentais, porque não é ir para set, porque o pouco que existe, né, pode gerar um emprego fixo, uma renda fixa, e a possibilidade de ter um horário mais compatível com as exigências da maternidade. Então, ao longo da história do cinema brasileiro, pelo menos a partir do momento em que se estrutura minimamente essas questões de preservação, né, de restauração, as mulheres tiveram um papel importante nisso, inclusive por essas assimetrias de gênero, né? Então, e também é outra história que a gente conhece pouco, porque a gente conhece a história basicamente, sei lá, da direção, muito menos, mas ainda conhece um pouco da fotografia, da montagem, enfim, de quem é ligado à produção, de quem é ligado a set, e todas essas outras atividades que são igualmente importantes, que também fazem parte do audiovisual, a gente sabe muito pouco. Então, também é uma outra coisa que precisaria, né, de coletivos em diferentes lugares do país para olhar para essa memória do passado e para começar a constituir já, né, para ser a gente que constitui essa memória desse presente que a gente está construindo. Sim. Pensar o cinema e o audiovisual, né, como essa cadeia produtiva. Oi? Acabou o tempo. As luzes de emergência estão funcionando. Estão sem luz, é isso mesmo? Sério? Será que está lagado? Quem que dá? Liga um flash aí, pô. Ó, dá pra gente continuar até a Lívia descobrir, né? E a Nari ia falar alguma coisa? Não, estava só reforçando essa questão, né, do cinema do audiovisual, né? Hoje enquanto essa cadeia produtiva mesmo, de elos ali, né? A gente não pode pensar na produção sem não pensar na difusão, sem não pensar no acervo e na preservação, né? Porque, né, os filmes precisam ser vistos, precisam ser, né, ter memória, precisam ser preservados,
Então, estamos no campo do cinema digital, nos dias atuais, é pensar também essa preservação digital, né, que hoje está muito nesse campo do privado, mas lutar por políticas públicas voltadas para esses acervos digitais, que é que a gente perde muito, né? Quanto que a gente perde de acervo digital? A gente acha que... o tempo inteiro, né? Quem nunca aqui, né? E a gente é meio bobo de confiar na iniciativa privada, botar no YouTube. É uma empresa, né? Isso, No track da YouTube é uma Google, empresa, né? YouTube. Empresa. Google, eu nem uso mais Google. São plataformas privadas, né? Opa! E assim, outra dificuldade ali das mulheres das décadas de 1980 é isso, porque são fitas, né, que tem ali que ser digitalizadas e recurso para isso. Então foram poucos, assim. Né, a gente viu o primeiro filme, um pouco, né, essa Pode voltar. Continuando, né, essa questão mesmo da digitalização desse projeto. Né, então, muito se perdeu nesse sentido também, né? Esse material. Alguém ia falar, foi isso. Peraí que ela vai ligar o microfone. Oi. Boa noite, gente. Boa noite. Eu queria perguntar, entender um pouco melhor sobre o coletivo Com Mulheres, entender quem eram essas mulheres que estavam ali, assim, se elas também eram organizadas em outras frentes, enfim. E também como é interessante, assim, queria também saber se... Porque, assim, assistindo o vídeo, né, ele fala... ele traz tantas coisas, assim, ele fala de menstruação, ele fala da vida em São Paulo, ele fala da diferença dos papéis entre homens e mulheres, ele fala de questão de trabalho, enfim, ele fala... ele mistura tudo, assim, né, tipo... E aí eu queria saber um pouquinho, assim, se isso era uma característica da época, como é que era. Então, essas vidreastas, elas viviam, ou pelo menos tentavam viver, do trabalho com vídeo, do trabalho com audiovisual, ou pelo menos na comunicação, né, de uma forma mais ampla. Várias delas tiveram formação universitária em comunicação social, e mulheres brancas, mulheres ali de uma classe média ou de uma classe alta, algumas inclusive da mesma família de homens que estavam ali, né? A gente tem a Márcia Meirelles, por exemplo, que é Meirelles. Então, se a gente pensar ali no contexto do vídeo daquele momento, a gente já imagina de quem ela é parente, né? E isso também... Então, eram mulheres que tinham alguma rede, que tinham algum tipo de contato, que já que elas não detinham esses meios de produção, então, de alguma forma elas tinham conseguido emprestado. Eram mulheres atuantes nos movimentos de mulheres, várias delas mulheres lésbicas, então atuante também, né, esse momento também do começo dos anos 80, é um momento em que, principalmente em grandes centros, e aí ainda mais em São Paulo, é um momento de movimentos de mulheres lésbicas, um momento de visibilidade de mulheres lésbicas, mas participavam de movimentos de mulheres, enfim, então a militância delas não era só através do vídeo feminista, era uma militância, né, nessas pautas feministas, nessas pautas de mulheres. Então, Lilith é desse comecinho da década de 80, com Mulher já vai ser essa segunda metade da década de 80, com mulheres que fizeram parte em algum momento do Lilith, não só, mas também, mas com muitas dificuldades, em momentos de não atividade, momentos que virou basicamente um coletivo de uma pessoa só. O Com Mulher sobrevive até hoje, diferente do Lilith, que teve alguns poucos anos de duração, mas então a gente vai ter Com Mulher cobrindo coisas
nos anos 90, nos anos 2000. Então é um acervo incrível mesmo e que não tem ainda, né, um espaço, não tem ainda um tratamento que a gente não vê, né? Se vocês procurarem com mulher no Google, vocês vão encontrar o site, que é um site que eu sei que está sendo reestruturado, porque ele tem um design bem antigo, ele não é muito funcional, mas tem coisas ali mais contemporâneas, digamos assim, mas estão entrando coisas mais antigas. Então, né, tem um chamado Axé, que já dá para alugar por um valor relativamente baixo no Vimeo, por 72 horas, então, e que em breve vai estar disponível, né, se conseguir algum recurso para começar a fazer esse trabalho. Então, mas é um perfil parecido com o do Lilith, de certa maneira, que também tem semelhanças com o perfil do coletivo, né, das mulheres de cinema e vídeo do Rio de Janeiro, mas também tem diferenças. Né? Como eu falei, esse é um coletivo mais de cineastas, de mulheres que tinham estudado fora, né? Então, Eunice Gutmann, que foi uma cineasta importante dentro do coletivo de mulheres de cinema e vídeo do Rio de Janeiro, estudou fora. A Ediala Iglesias também estudou fora, então fizeram uma formação em cinema fora do país e que trabalhavam com cinema e também trabalhavam nessa perspectiva. E aí acho que o caso mais emblemático é da Eunice Gutmann, que vai ter toda a trajetória dela em torno de filmes e vídeos feministas, mas que também é alguém que vai se apropriar do vídeo muito cedo para fazer essa produção feminista que tinha que ser feita de algum jeito, e se fosse em película não ia conseguir financiamento, né? Então, mas o coletivo de mulheres, né, do cinema e vídeo do Rio de Janeiro chegou a reunir dezenas de profissionais de diferentes funções, e desde funções de direção, produção, até funções menos importantes nessa estrutura tradicional e hierarquizada, né, que é a função que é a estrutura que até hoje impera na produção audiovisual. Não é um coletivo de produção, né? Então não eram mulheres que se reuniam para produzir, eram mulheres que se reuniam para reivindicar. Então, que iam para os jornais, entregavam manifesto, iam na Embrafilme, reivindicando, enfim, dinheiro para fazer os seus filmes, passagens para poder mostrar os seus filmes, e que abriram espaço em festivais, não na programação principal, mas, por exemplo, em mostras paralelas. Mostra paralela no Festival do Rio, mostra paralela no Festival de Gramado. Então, festivais importantes naquele momento, e que houve discussões sobre cinema de mulheres, e que houve exibição de filmes de mulheres, não só brasileiras, mas também latino-americanas e de algum, né, e também dos Estados Unidos, da Europa, né, que uma das principais mulheres desse coletivo de mulheres de cinema e vídeo do Rio de Janeiro era a Ediala Iglesias, que trabalhava na Embrafilme naquele momento. Então, muito que o coletivo de mulheres de cinema e vídeo do Rio de Janeiro conseguiu era por ter um integrante na Embrafilme. Não era uma política pública da Embrafilme, mas é porque tinha uma mulher lá dentro, feminista e organizada, né? Então, por isso que elas também conseguiam várias coisas junto à Embrafilme, que aí é uma situação totalmente diferente das videastas de São Paulo, que estavam mais organicamente ligadas a movimentos feministas e a movimentos de mulheres, que faziam vídeo, e aí a conversa era totalmente diferente, né? Enfim, não iam chegar em Embrafilme e pedir alguma coisa, enfim, é uma outra coisa, já ligada a esse movimento do vídeo popular, né? Essa coisa do movimento social, já era um outro perfil.
só para comentar, que é um dado assim, ainda na década de 1980, assim, porque os filmes que hoje foram exibidos, projetados, eles, todos eles estão nos grandes centros, ainda que vão ali para os bairros periféricos, enfim, com outros corpos ali atuando. A gente vai pensar que nos grandes centros. Eu acho que essa discussão ainda assim, região metropolitana, digamos assim. Região metropolitana, né? A gente, ainda que outros espaços, a gente vê como a discussão tá né, muito localizada, assim, enfim. E no Nordeste, né, essa questão do cinema e do vídeo no Nordeste, eu não estudo esse campo, assim, mas me interessou um grupo feminista que não se reconheciam enquanto videastas, assim, à frente delas não era trabalhar exclusivamente com a realização audiovisual, mas vai também ter as mesmas características. Mulheres da área da comunicação, intelectualizadas, né, sensibilizadas às questões sociais, estão ali com essas pautas contemporâneas, feministas, políticas, assim, do período, assim. Então, vocês são traços bem comuns. E essas parcerias com TVs comunitárias, né, com as associações de bairro, com as TVs públicas, porque é outro movimento que é importante, pensar nessas mídias, né, enquanto contranarrativas a essas mídias hegemônicas, tradicionais. Então, um dado em comum, né, dessas mulheres que estão realizando nesses períodos, assim. Porque ali realmente não havia essa projeção, né, nessa diversidade, essa diversidade para a época, era realmente possível na época, né, e que, então essas parcerias é um dado bem comum, porque eu percebi que o Lilith Video, por exemplo, e o SOS Corpo, que não é um grupo de cinema exclusivo, né, não tinham equipamentos audiovisuais. Então faziam parcerias com outras produtoras independentes, né, também TV públicas, para terem acesso a esses equipamentos. Então, é algo que acontecia assim, nesse período. E é isso, né? É interessante que, ainda que essa região metropolitana, a gente vai ver que outros filmes que estão trazendo essa diversidade, mas é uma questão ainda a se interiorizar, a chegar no interior do Brasil, né? Pensar em todas as regiões. Ainda é uma discussão ainda que tem que se ampliar, ao mesmo tempo que a gente vê, quando a gente vai pesquisar, vai ser sempre ter uma produção local também. Quando a gente sempre é surpreendida. Então, também esses canais de difusão, que é outra discussão que se trouxe aqui, né, realmente de acesso, de onde acessar. Porque é uma luta ainda, né, com esses meios hegemônicos. A gente fala das plataformas streamings, mas quem que está... Ainda que tenha, né, os streamings, eles... Tem também as plataformas mais independentes, mas o que é que a gente está acessando? Então, acho que a gente também parte da nossa consciência, né? A gente está se acessando, a gente está se assistindo, a gente está se buscando, sabe? Enquanto diversidade, né? Enfim. Pra gente, só para pegar esse gancho, né? O quanto que políticas públicas, ainda que não sejam voltadas especificamente para trazer mulheres e dissidências para as telas, acaba reverberando, porque tu acaba tendo minimamente ali uma produção constante e se forma alguma infraestrutura mínima para que isso aconteça. Não é à toa que a gente viu aqui 2 filmes, né, do MAP e 2 filmes de coletivas de São Paulo. Vamos pensar onde estão as políticas públicas para a produção de audiovisual nesse momento. Né? Nesse momento é bastante tempo. Né? Pernambuco estruturou, não é à toa que o cinema pernambucano enfim, é o que é no cinema nacional, o cinema provavelmente o de mais status, né? E virou uma marca, na verdade. Né? Então, isso é fruto de política pública de longo tempo, uma política pública que deixou muita gente de fora. Né? A primeira mulher que foi dirigir um longa-metragem de ficção em Pernambuco é recentíssimo. 2012. Pois é, 2012, então deixou muita gente de fora. Mas existe uma política pública. Né? A gente viu ali 2 filmes com a logo do Vai. Então, política pública, não feita... Nós Madalena, né? Não feita para
não feita para esse setor, né, mas que possibilita que o Nós Madalena produza, que o Periféricos possa ser produzido, né? Então, mesmo políticas para a gente também pensar que o quanto que isso, essa questão da interiorização e da desigualdade regional, não só entre as regiões do Brasil, mas entre grandes centros, regiões metropolitanas e interior, o quanto que isso ainda é uma questão mesmo contemporânea. Então, para a gente ver que tem avanços indiscutíveis em relação à diversidade, em termos de quem está atrás das câmeras, mas eu falei em relação aos anos 80, né, São Paulo e Pernambuco. Isso se refletiu na seleção dos filmes contemporâneos, São Paulo e Pernambuco. Então, para a gente ver o quanto que caminhamos, mas ainda temos muito que caminhar também. E essa questão da interiorização é uma questão fundamental, né? Não só as capitais e a região metropolitana, mas e daí, quando fica a 5 horas ou mais de distância da capital, como que essa produção pode ser, como que isso pode ser possível, né? Então, acho que a Nara fala uma questão que é fundamental, e se tem muito mais, né, se hoje a gente tem dissidências, se hoje tem uma diversidade racial bem maior de produção do que a gente tinha ali nos anos 80, a gente segue com essa concentração regional, né, em relação à região metropolitana e interior, de fato, dos estados. Então, também é mais um desafio que a gente tem entre os tantos que a gente tem por aí. O periférico, por exemplo, né, que vocês viram que transitaram em mostras festivais, aí vem outra questão. Não é só... Mas por que ele conseguiu, né, transitar? Esses festivais também estão tendo uma provocação em curadoria, né, pensar também esse lugar da mulher, a mulher preta, a mulher, né, em suas dissidências, né, não trazendo esse formato fechado, enfim. Então ele vai transitar em festivais que a gente vai ver que vai ter também uma curadoria mais diversa, né? Enfim, e entender, né, olhando para as pessoas também, que essa questão do cinema é uma questão nossa, plural, de mulheres, homens, enfim, na nossa diversidade, né? Se nós mulheres tivemos acesso por uma via única, né, a um cinema masculinizado, assim, há uma lacuna histórica com relação ao cinema. Então, a gente precisa sair dessas bolhas também. Agora, para isso, precisamos discutir, né? Enfim, então... Pensar aqui, né? Nós somos uma maioria, enquanto mulheres, no espaço que discutimos cinema, né? Por realizadoras, né? Enfim, quantos homens, enfim. Então, essas são provocações que nós precisamos estar o tempo todo e pensar que é um interesse enquanto pensar o audiovisual, né? Se estudamos, se pesquisamos e se nos interessamos por isso, precisamos entender essa história que vai para além, né, de homens brancos, heteronormativos, né, que estão ali, classe média, que estão realizando, assim, enfim. Então, são várias questões, assim, que eu acho que não é algo... Feminismo é revolução nesse sentido, né, que vai se expandir, vai, sabe, atingir a todas as pessoas, né, enfim, para além, né, do amor das mulheres, porque é um interesse nosso enquanto sociedade. Então, acho que não tem mais... Boa noite, gente. Primeiro, agradecer pelo espaço, realmente o Quase Catálogo é um espaço incrível, não só de estar apresentando temas tão importantes para serem debatidos, mas também estar influenciando e inspirando a gente que é ou não estudante de cinema e está aqui acreditando que pode ocupar um espaço, que pode produzir materiais que façam sentido, né, com o que a gente acredita. E uma coisa muito importante, diante de tudo que vocês falaram, que eu sempre estou pensando, as mulheres, antes de produzir, elas precisam conhecer o cinema, né? Eu vejo uma realidade que, se eu tivesse permanecido no ensino fundamental do município de Maricá, por exemplo, eu não teria tido acesso
ao cinema. E no colégio que eu estudei aqui em Niterói, eu tive acesso a oficinas de cinema, me apaixonei, vim fazer cinema na UF. E ultimamente eu estou tentando trabalhar num projeto que é levar essas oficinas de cinema para escolas públicas, né? Porque eu acho que é daí que começa, sabe? A mulher, desde sempre, ela é um potencial de produção, entendeu? As mulheres têm o que falar desde quando elas nasceram. E, assim, se no geral já é difícil essas mulheres vivem, né? O cinema pernambucano só foi ter agora, muito recentemente, uma mulher dirigindo. Imagina as periferias, né? Que tipo de acesso essas jovens, essas mulheres têm ao cinema e têm sobre a capacidade de produzir suas próprias histórias, de mencionar suas próprias histórias do mundo. Então, eu acho que esse espaço é muito importante e não só por isso, né, da gente estar produzindo aqui, mas também de poder olhar para isso e levar isso para outros lugares, acreditar que a gente pode influenciar outras mulheres a estarem produzindo e a um dia estarem aqui, quem sabe. É isso, obrigada. Só para trazer essa questão da direção, que Nina fez a referência, é um longa de ficção, né? Um longa-metragem de ficção, Renata Pinheiro. Porque, por exemplo, na década de 1990, se a gente pensar os curtas e médias metragens e os vídeos, as mulheres estão em maior proporção do que os homens realizando. Então, é pensar também esses editais públicos e Renata Pinheiro, uma mulher branca, classe média, né, que acessa a Agência Nacional de Cinema, o Fundo de Cultura dos maiores orçamentos. Então, quem é que está realizando cinema de ficção, longa-metragem, né, e a mulher em Pernambuco e em outros estados, mas aí, como a gente trouxe, então é isso, né? Aí foi em 2012, mas o histórico com o cinema audiovisual e o vídeo vem bem anterior, assim. É só pra... e vai ser uma realidade brasileira essa, né? Falando do Brasil, se a gente for também para contexto latino-americano, mundial, enfim. Eu achei ótimo a gente encerrar com essa fala, né, de realmente de que cada pessoa, né, pode fazer para transformar isso um pouquinho, né? Então é isso. Se eu não tivesse saído, eu não teria tido acesso. Então agora estou pensando como é que eu faço, né, para ter oficinas nessas escolas. Acho que esse é o movimento mesmo, né? Porque isso que a gente está falando de mercado, está falando aqui do lado, né? A minha experiência também, a minha cidade também não tinha cinema. Então, a gente não tinha sala de cinema. Então, Maricá foi ter um cinema. Como que a gente acessa? Agora há pouco também. A minha cidade não tem até hoje. Como que a gente acessa? Né? E estamos falando de regiões metropolitanas. Né? Imagina fora, né? Mas assim, a gente sabe que mesmo dentro das regiões metropolitanas tem uma desigualdade muito grande, né? Então, que esse espaço também sirva para isso, né? Para todo mundo sair, instigar daqui, e pensando como que é possível se inserir, atuar dentro das possibilidades, né? De todas as questões de sobrevivência, mundo, trabalho, etc. Né? Mas o que pode ser feito, seja no conteúdo dos filmes, seja na produção, na composição das equipes, enfim, oficina na sua cidade, na sua região, enfim, o que pode ser feito, né? Ou mesmo isso, né? Esses filmes estão aí no YouTube, tem plataformas independentes, quais que a gente acessa, ou a gente fica só nas grandes. O que a gente pode fazer, assim, de pequenininho que se soma e constrói alguma coisa. Criar cineclubes nas escolas. Eu acho que a UF tem uma coisa maravilhosa de ter uma licenciatura, né? Eu acho em cinema que isso dá um acesso, né? Quer dizer, deveria pelo menos dar um acesso maior, né, às escolas públicas, privadas, enfim. Então, os cineclubes são esses espaços de formação, aproveitando que a gente está no espaço, né, cineclube. Na última sessão dessa edição do Quase Quatro Catálogo. Essa aqui? Sim, do semestre. E assim, quer parabenizar, aproveitando assim, Nina, que é uma, né, das pessoas que estão à frente desse projeto, assim, no espaço, numa sala de cinema maravilhosa, porque o cineclube tem isso, ele pode acontecer em uma escola,
né? Mas esse projeto de formação de público, que isso é muito interessante também, e é muito massa quando acontece na sala de cinema, né? Porque ele não é um espaço, né? É um conceito mais do que um local fixo. Então, a gente ter, né, um espaço aqui, eu acho que eu assisti desde a segunda sessão. Então, a gente teve uma diversidade. A última sessão foi de um filme, um longa-metragem que acessa todos os editais públicos, né, de uma realizadora que foi Cristiane Oliveira, enfim. Então, é um espaço também da diversidade do cinema. A gente pensar esses vários formatos, né, essas várias discussões, desde as estéticas, de modos de produção, que eu acho que esses filmes também estão relacionados a modos de produção em contexto de urgência, né, que é uma característica dos coletivos de audiovisual. Enfim, gente, então, grata ao convite também de Dani estar aqui no Quase Catálogo, aproveitar para parabenizar esse projeto, que tem uma equipe muito bacana, né, assim, à frente do projeto. Então, gente, essa foi a última sessão do semestre, mas semestre que vem estaremos de volta. Sigam a gente nas redes, @Quase Catálogo, para acompanhar a programação. Agradecer mais uma vez a equipe do Cinearte, que possibilita essa sessão, que está aqui até agora. Agradecer a nossa equipe do Cineclube de produção, fotografia, filmagem, nessas mulheres estudantes do curso de cinema incríveis, sem as quais não aconteceria, né, o incentivo que a gente também tem da Prefeitura de Niterói, da Secretaria das Culturas. Agradecer principalmente vocês por terem vindo e por estarem aqui até agora, nesse dia, no final do semestre, friozinho, chuva, né, porque sem público o Cineclube não acontece, e sem conversa, um debate também não. Então, muito obrigada. A gente não tem fechado qual é a nossa próxima sessão, mas assim que tiver, anunciaremos, e esperamos que vocês venham e que tragam mais pessoas para o Cineclube. Boa noite, obrigada, gente.